Está começando agora o BereaCast, o seu podcast de teologia. Salve, salve, bereanos, como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que você esteja bem também. Quem está falando aqui é Luciano Souza, com o BereaCast, trazendo toda a informação na área teológica, dentro das informações daquilo tudo que acontece durante a semana, durante o mês, trazendo aí, aquela ligação entre teologia, cultura, sociedade. Então, queremos trazer aí esse podcast de número 5, hoje dia 5 de julho de 2023, o episódio 5, Nós estamos aí já no nosso segundo mês, entrando no segundo mês de podcast. Estou muito feliz porque a coisa está andando, Ainda temos muitas coisas para acertar, para melhorar, mas com certeza já estamos aí encaminhando, e dando passos que nos levarão, a um resultado melhor cada vez mais, E o nosso resultado que nós queremos nada mais é que instruir você a conhecer a teologia, a conhecer mais a fundo as coisas relacionadas às escrituras sagradas, aos textos sagrados, a Deus, Porque teologia nada mais é que o estudo sobre Deus, mas de uma forma um pouco mais aprofundada do que você costumeiramente, está aí adaptado a conhecer, tá? Então, esse é o BereaCast, o seu podcast de teologia. Você está ouvindo o BereaCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, pessoal. Hoje, nesse episódio, antes de mais nada, eu quero pedir para você o seguinte: curta, comente, compartilhe o nosso episódio de hoje, Manda lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos e fala aí, tem um podcast aí aqui na cidade de Marau, que tá rodando aí com um assunto teológico muito bacana aí, trazendo aí informações que vai acrescentar no nosso conhecimento, tá bom? Então compartilhe lá pra galera, curte aí, por favor, nos ajuda a divulgar esse trabalho e a nossa intenção aqui é levar conhecimento às pessoas, nessa questão teológica, para tirar aí algumas dúvidas, para quebrar aí alguns tabus, alguns pensamentos errados, muitas vezes com relação à igreja, com relação a Deus, com relação ao cristianismo. E nós vamos aqui expor sempre algo mais eficaz, mais detalhado, para que você possa entender mais sobre Deus, tá bom? Pode ser que você diga assim, mas isso é um assunto chato, não quero saber. Cara, dá uma chance para nós aí, Começa a ouvir o podcast aí, que você vai entender sobre o que nós estamos falando. Nós ligamos aqui igreja, cultura e sociedade. Nós vamos aí envolver a igreja, a Deus, com tudo aquilo que é recorrente aos nossos dias, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser algo bom para você também, porque a gente fala numa amplitude maior, Não só na questão aí bíblica, diretamente só Bíblia, que muitos aí podem ter aí uma certa resistência a isso, mas nós falamos sobre sociedade, sobre comunidade, sobre família e outros assuntos, tá? Então, curta, comente, compartilhe aí para nós. E eu já quero avisar o pessoal, que o nosso podcast passará a partir da semana que vem a ser colocado no ar na sexta-feira, tá? Então não será mais na quarta, será na sexta-feira ao meio-dia. Por quê, Luciano? Porque você recém começou e já vai mudar. É por causa dos meus compromissos, Além do podcast aqui, lógico que é algo que eu tô amando fazer, mas eu também tenho ali os meus compromissos com a minha comunidade de fé, eu tenho ali outros compromissos com a minha faculdade, então tá ficando um pouco embolado, meio atrapalhado aí os horários, então a gente tá reajustando para ficar melhor, até para desenvolver um conteúdo com mais qualidade para você, A gente pensa nisso também, nessa questão de desenvolver um conteúdo de melhor qualidade para você ouvinte, que quer aprender cada vez mais, tá bom? Galera, então vamos lá. Nosso assunto de hoje, como você viu no encarte aí, é sobre narcisismo, tá bom? Narcisismo. E nós vamos envolver o narcisismo dentro da cultura, dentro da sociedade e dentro da igreja, tá? Então nós queremos começar aí falando para você que não sabe o que é isso. O que é narcisismo? O que significa esse termo? Tá? Então narcisismo é um termo aí que surgiu de um mito grego, de um chamado Narciso, tá? Então a história fala aí sobre esse rapaz que era bonito, mas ele era muito orgulhoso, E ele se apaixonou pela sua própria imagem, pela sua própria fisionomia, pela sua própria beleza, numa água, refletida aí de um riacho, de um lago, provavelmente, Mas é uma história mítica, É uma história representativa
que ela tem alguns finais diferentes, né? Conforme cada um relata, mas a teoria mais citada é que ele se apaixonou tanto pela sua própria fisionomia que, ao se admirar na água, né? Olhando para sua... diz a história que ele já não comia mais direito, não se alimentava, não dormia bem. Então ele se apaixona pela sua própria beleza e, de tanto se admirar naquele riacho, naquele lago, ele acaba caindo e se afogando, né, na própria beleza, né? Se afogando ali naquele riacho, consumido pelo seu ego elevado, né? Então, olha só. Então você já está mais ou menos entendendo o que é narcisismo, né? Então nós vamos aqui, no decorrer do tempo, no decorrer do podcast, trazer aqui algumas características que destaca o que é ser um narcisista. E isso é muito, muito perigoso, tanto para você, quanto para quem está do seu lado, quem convive com você, para a sua comunidade de fé, para a sua família. Então o narcisismo pode trazer aí grandes complicações em todas as áreas da nossa vida. Então é preciso nós conhecermos esse mal para poder evitar de despertar essa ideia, né? Esse temperamento. Nós precisamos cuidar para que nós não venhamos cair nessa cilada do narcisismo, né? Sermos aí escravos deste egocentrismo, né? Então é perigoso. Então vamos lá, a gente vai começar aqui já a falar, né? Com relação a algumas características, e uma delas é que o narcisista, normalmente, ele é muito convencido, né? Então as pessoas narcisistas, elas se acham melhores do que as outras. Então aí uma soberba. A pessoa narcisista, ela tende a ser ou a querer ser superior às demais. E isso é uma coisa que você vê com muita frequência na nossa cidade, nas nossas cidades, né? Na nossa comunidade, aonde você anda. Isso tem muito por aí. Pessoas soberbas, pessoas que estão sempre, né, como a gente diz, por cima da carne seca, né? Aquela que sempre anda com o seu nariz elevado, né? Com um certo orgulho. E outra situação também, outra característica do narcisista é que ele precisa de elogios. Toda hora precisa ser elogiado. Ele faz alguma coisa, se alguém não elogiar, fica birrentinho, fica brabinho, fica revoltado, né? Então essas pessoas querem sempre ser admiradas, elogiadas, bajuladas. Esse é um sintoma de narcisista. Então cuidado, né? Se você é alguém que presta um serviço, se faz alguma coisa e tem a necessidade, precisa ser bajulado e admirado e elogiado, cuidado, você pode ser sim um narcisista. Provavelmente você já é, em algum grau, né? Porque o narcisismo, ele se estende para cada pessoa de uma forma diferente, com uns graus mais elevados, outros um pouco mais baixos, mas tem pessoas que são extremamente compulsivas, né? Com relação a isso. Uma terceira característica também é que eles não se importam com os outros, né? Eles não se colocam no lugar dos outros, não têm empatia, eles não se preocupam com o sentimento dos outros, a não ser com os seus próprios sentimentos. Não se preocupam se alguém vai se ferir, se alguém vai se machucar, se alguém vai se ofender. Eles simplesmente procuram satisfazer os seus sentimentos. Se eu estou bem, o resto não importa. Esse é o pensamento de quem é um narcisista. Então, pessoas tóxicas, né, perigosas, são pessoas manipuladoras. É o quarto ponto aqui, pessoas manipuladoras. Usam aí seus truques para controlar ou influenciar outras pessoas, né? Usam aí de algumas artimanhas para obter vantagem em cima dos mais fracos, dos mais leigos, daqueles que cercam o seu ambiente, né? Então, é muito complicado. O narcisista tem essa tendência a ser manipulador. E uma das outras coisas também que cerca aí, né, que caracteriza o narcisista é a inveja, né? Então, como eles não se importam com os outros, como eles são manipuladores de outras pessoas, procuram manipular as outras pessoas, eles sentem inveja, eles ficam com inveja do sucesso dos outros. Eles não querem que ninguém seja melhor que eles. Eles não querem que ninguém se destaque além deles. Ninguém merece o destaque, ninguém merece ser bem-sucedido. Você consegue analisar muito bem e diagnosticar muito fácil esse sintoma, né, da inveja. É fácil de distinguir a inveja na pessoa, e isso é sim um sintoma de um narcisista, tá? Outra coisa aqui que nós podemos citar também é que eles querem ser o centro das atenções. Sabe aquela pessoa que não consegue falar com um grupo sem tomar tomar o palco, tomar o microfone, né? Como a gente diz, pegar a gaita, como era uma expressão que nós usávamos aqui no Sul.
Então, a pessoa ela tem que se destacar, ela tem que falar mais que os outros. Sabe aquela pessoa chata que não fica quieta e não deixa os outros falar? E tudo ele tem uma razão, tudo ele tem certeza, tudo na visão dele é o mais certo, porque já fiz, porque já aconteceu comigo, porque eu já tenho essa experiência, porque não, desse jeito não é do jeito que eu fiz. Então, pessoas que precisam se destacar, né? Que querem ser o centro das atenções, sempre querem ser o foco principal do palco, né? Querem ser o foco principal da conversa. E isso é um sintoma de pessoa narcisista, e isso é ruim, desagradável. Quem que gosta de trocar uma ideia, né? Conversar com pessoas onde tem alguém que toma o lugar das demais ali, falando e falando e falando, e quando você olha assim, as pessoas já estão virando os olhos, né? Porque tá chato o assunto, porque tem alguém que tá dominando, porque ele quer ser o foco principal daquela conversa. Então isso é um sintoma narcisista. Outro fato, eles adoram se mostrar. Eles precisam mostrar as suas coisas, os seus bens. Comprou um carro novo, tem que ir lá. Não no sentido, olha legal, né? Comprei aqui um carro e tal, né? Graças a Deus deu tudo certo. A pessoa na simplicidade. Mas a pessoa ela tem aquele orgulho de mostrar, sabe? De bater no peito. Eu fiz, eu conquistei, eu alcancei. E mesmo que diga muitas vezes, né? Deus me ajudou, mas lá no fundo você sente aquele ar de soberba, de conquista e de necessidade de aplausos. Então, a pessoa, ela quer mostrar, eles adoram mostrar as suas coisas, né? As suas conquistas ou a sua aparência física, né? Mostrar aquilo que é belo e valioso que está nas suas mãos. Então, esse é mais um sintoma, né, de um narcisista. Nós vamos citar aqui a última, que é relações superficiais. Existem muito mais sintomas que você pode reconhecer em um narcisista. Mas essa nona questão aqui é as relações superficiais, né? Eles não se conectam emocionalmente, né? Eles não conseguem se abrir totalmente, porque o seu orgulho, né? A sua capacidade de não receber críticas, né? A sua condição de não receber críticas construtivas, lhe torna uma pessoa rasa, superficial e não consegue ter ali um relacionamento, né? Uma conexão emocional muitas vezes, e eles veem as pessoas apenas como um instrumento para seus próprios objetivos. Então, a pessoa ela vai ter sempre rasos relacionamentos, ela vai ter sempre amizades superficiais. Não porque as pessoas são ruins, são superficiais, mas porque ele não consegue se encaixar num ambiente natural, normal. Ele não consegue se encaixar muitas vezes na cultura, na sociedade, no círculo de amizade, porque ele é um dominador, ele é um avarento, ele é um soberbo, ele muitas vezes ele não consegue ouvir, né, críticas de outros. Então, esses sintomas que nós falamos aqui, eu vou resumir para você, né? Então, é uma pessoa muito convencida, precisa sempre de elogios, alguém que não se importa com os outros, é manipulador, sente inveja, eles querem sempre ser o centro das atenções, adoram se mostrar, né? Não aceitam críticas construtivas, usam as pessoas, né, ao seu favor, e as suas relações são superficiais. Esses são 9 aí dos sintomas, das características que vem a diagnosticar um possível narcisista. E você vê aí que são coisas terríveis, que pode destruir um relacionamento com a sociedade, com a própria pessoa. Então, essas aí são algumas características, essas aí são algumas características do narcisismo, né? Mas é importante lembrar que cada pessoa pode ter essas características em graus diferentes, né? Alguns pode ser até pior que isso, alguns é um pouco até suave, né? Leve o grau dessas características, mas tem pessoas que são extremamente compulsivas, né? Então, daqui a pouco mais a gente vai falar um pouco sobre o narcisismo na sociedade e na igreja. Este é o BereaCast, o seu podcast de teologia. É isso aí, pessoal. Voltamos então aqui com esse assunto, né? Falando sobre narcisismo na sociedade, na igreja, na família, na comunidade, né? Então, vamos dar sequência aqui a esse assunto que eu acho de grande relevância, né, para todos nós, porque o narcisismo pode aí separar grupos, né? Pode separar pessoas na família, pode afastar pessoas de você. Então isso é um perigo que você pode estar correndo de se tornar uma pessoa vazia, sozinha, depressiva, ansiosa, desiludida com a vida
uma pessoa que provavelmente passará a se desvalorizar, apesar de se achar, né, uma pessoa muito valiosa, enquanto o narcisismo ainda está gritante na sua mente, né? Você vai descobrir que você é uma pessoa sozinha, vazia e muitas vezes miserável, né? Então, é muito perigoso você permanecer com esse sentimento, com esse pensamento narcisista. Então, hoje em dia, nós podemos discutir aqui como o narcisismo se manifesta, né, na sociedade atual. Então, aí ela se manifesta de várias formas, né? Com a preocupação com a aparência, né? A superficialidade, né? A sua aparência tem que ser glamurosa. Lá na rede social tem que editar fotos, levam horas, às vezes, editando fotos, procurando luminosidade, procurando um bom ângulo para que haja aprovação, haja likes, haja seguidores. Buscam por fama, né, de uma forma exagerada, desenfreada, e são gananciosos nessa área. São pessoas que são dominadas pela sua ganância de fama, de ser reconhecido, e nem todo mundo vai ser reconhecido, nem todo mundo vai ter fama. E quem se ilude que eu vou ser uma pessoa famosa, vou ser uma pessoa de destaque, quem se ilude que realmente vai ser e que não há uma possibilidade de ela não ser, essa pessoa pode desabar de um andaime muito alto, né? Ela pode aí se dar muito mal, porque nem todos conseguem alcançar determinados objetivos. Senão todo mundo seria rico, senão todo mundo seria famoso, senão todo mundo teria tudo que quer, né? Então nós precisamos ter a consciência de que nós temos lutas para passar nessa vida, nós temos desafios a serem enfrentados, nós temos processos a serem desenvolvidos e serem concluídos para chegar a um determinado objetivo. Mas no meio do caminho, muitas vezes, nós percebemos que nós não somos vocacionados a isso, não somos chamados a isso, não teremos um êxito porque não faz parte de nós, sabe? Não faz parte de nós. E muitas vezes quando a pessoa se frustra porque não alcança alguma coisa, por ter esse instinto narcisista, acaba fazendo bobagem, acaba achando meios errados, aí começa a pisar sobre as pessoas, né? Como nós já falamos aqui, manipular as pessoas. Então, tudo que ele conquista com atitudes erradas. E uma pessoa hoje na sociedade dessa forma, né, não tem empatia com ninguém, né? O seu foco é só o eu e o resto que se exploda, né? Existe aí uma competição exagerada. As pessoas, meu Deus, tem gente que às vezes por poder, por ganância, por querer ser superior, por ter uma herança para poder aí se destacar na comunidade, na sociedade, muitas vezes deseja até a morte dos seus próprios pais, né? Para adquirir ali um bem. Isso tudo faz parte do narcisismo, da ignorância, do egocentrismo, do eu elevado. Então, como o narcisismo é um veneno para a sociedade, como o narcisismo é um veneno para a família. E Deus não corrobora com isso, Deus não aceita isso, Deus não nos ensina a sermos assim. Deus não nos ensina a ser assim. Nós já vamos chegar na questão da igreja também, que também há narcisismo dentro da igreja. E há na família, há na política, há em qualquer área da sociedade. Então, você precisa ficar atento a esses sintomas, a essas características que nós estamos falando e tentando fazer com que você abra a sua mente, né? Essa competição exagerada, essa falta de amor, de empatia, de caridade, de piedade, né? Esse comportamento dominador que as pessoas têm. Isso tudo faz parte, né, de um narcisismo cultural, de um narcisismo de uma sociedade fracassada, né? Eu considero uma sociedade, uma comunidade falida, quando o narcisismo se torna uma cultura ou um hábito gritante, né? Dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro da família. Então é complicado. Precisamos abrir os olhos. Isso se estende à igreja também. Se estende ali porque há muitas pessoas dentro do cristianismo que usam da questão da igreja ou da Bíblia ou das escrituras sagradas, do nome de Deus, para conseguir aí um destaque, né? Um lugar de exaltação muitas vezes. Algumas pessoas na igreja podem querer ser o centro das atenções,
Isso é errado. O centro das atenções dentro de uma comunidade de fé é o próprio Deus, é Cristo. A adoração a Deus, o culto a Deus. Ele é o centro. Ele é o centro das nossas atenções. Então não tem como o homem querer destaque em um lugar que não é dele. Então isso é uma inclinação narcisista dentro da igreja. Se você está numa comunidade de fé, que o seu líder, seu pastor, ou seja, quem for que se denomina lá o responsável pela sua igreja, e essa pessoa se destaca como o cara, como ele é o bambambam da vez, você pode estar aí acometido de um narcisista, né? Você pode estar aí tendo dentro da sua igreja um homem que é muitas vezes um manipulador, né? E não é assim que a comunidade de fé trabalha, não é assim que Deus quer que nós venhamos viver. Essa vida manipuladora, nós estamos ali dentro da comunidade para servirmos uns aos outros. O próprio Jesus, lá no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 45, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala lá que nem mesmo o Filho do Homem, né? Ou seja, nem ele mesmo veio para ser servido, né? Mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate dos outros, em resgate de muitos. Então o próprio Jesus está falando ali que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então nós meros pecadores, né, tão fracos, né, queremos aí muitas vezes ser mais que Deus, se destacar mais que Deus. E aí cria-se então uma espiritualidade superficial, né? O narcisismo aí pode levar as pessoas a buscar uma espiritualidade superficial. Às vezes você acha que essa pessoa é cheia do Espírito, daí você diz assim, poxa, mas a pessoa é tão arrogante, né? Tão soberba, como é que ela é tão cheia do Espírito Santo? Como ela tem ali manifestações, expressões de quem é cheio, né, da presença de Deus. E na verdade, muitas vezes é só um emocionalismo, né, um multipalcos ali, é uma representação que ele se convence muitas vezes pelo seu emocional, achando que ele é cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus. Então, nós precisamos ver que o narcisismo ele é prejudicial a todos nós. Dentro da igreja aí muitas vezes pode ter competição, divisão, né? Em vez de trabalhar em união e amor, que é o que prega a palavra sobre a nossa unidade, sobre nossa compaixão, o nosso amor para o próximo, o narcisismo acaba levando aí a uma mentalidade competitiva dentro da igreja. Principalmente isso acontece muito na área do louvor, na área da música, onde muitos querem ser melhores que os outros, ou então se tem mais do que um que prega, né, traz ali o sermão na comunidade, às vezes um quer pregar mais que o outro, um quer ser melhor que o outro, isso é errado, isso é narcisismo, isso é pecado, isso é imoral. Então você precisa cuidar disso. Se você tem esse instinto competitivo dentro da sua igreja, você é um narcisista, você é uma pessoa que está andando contra a maré, está remando contra o sistema natural da sua igreja, ao sistema natural do evangelho. Você está aí fazendo divisão, trazendo divisão, gerando conflitos desnecessários dentro da igreja. Né? Então nós precisamos o quê? Servir ao próximo. Servir ao nosso vizinho, ao nosso amigo, aquele que não é nosso amigo, aquele que não é nosso conhecido, estender a mão, ter empatia, acolher as pessoas. E é isso que a Bíblia nos ensina, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama tanto assim, você precisa expressar esse amor no próximo. Então, senão você é só um narcisista, um egoísta, um egocentrista, você é uma pessoa que só tem prazer na sua própria vontade e a vontade de Deus não importa mais. A vontade do próximo não importa mais. A vontade do seu círculo familiar não importa mais o que a sua esposa fala, não importa mais o que o seu esposo diz, não importa mais o bem-estar da família, da comunidade. Então você está aí caindo num poço, num abismo profundo. E como eu disse antes, você vai se tocar uma hora de que você está errado. E aí você vai ver o quão pobre e miserável você é. Paulo, quando começou o seu ministério, quando Jesus se apresentou a Paulo, ele logo que se converteu, logo que ele conheceu a Cristo, ele foi batizado e logo já estava pregando nas sinagogas. Aí, então ele foi levado 3 anos, né, fora dali para poder aprender sobre a cultura judaica, e aí ele volta com uma certa soberba. A palavra vai
se desenrolando ali, contando a história de Paulo, e você vê que existe uma certa soberba que está consumindo a vida de Paulo. Tanto que ele é repreendido pelos próprios colegas, pelos próprios apóstolos, porque ele se acha que ele vai ser o líder dos apóstolos, porque ele tem eloquência, porque ele tem cultura, porque ele estudou. Então ele se acha o cara. Você pode ler aí na sua palavra, você vai ver que isso acontece na sua Bíblia aí. Pega aí uma versão atualizada, uma linguagem atualizada para você entender melhor. Você vai ver que Paulo ele tem uma certa soberba e o próprio Deus o repreende. Pensa só, já não bastava os apóstolos repreenderem ele, agora o próprio Deus repreender ele. Que vergonha, né? Então o próprio Deus manda ele lá de volta para Tarso, fica 10 anos aprendendo, sendo discipulado, sendo exortado, fica 10 anos, Deus manda ele de volta para casa. Ele volta para Tarso e lá ele fica 10 anos aprendendo, sendo discipulado, longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe, né, de toda aquela bajulação, porque aquele sintoma narcisista estava brotando na sua vida e ele estava sendo uma pessoa arrogante. E quando Paulo volta, ele volta como um auxiliar de Barnabé. Aí ele não é mais um líder, ele está à sombra de alguém. Ele é um auxiliar, um reserva. Então, quando eles vão lá para a ilha de Chipre, ele acaba lá, né, chegando lá, ele e Barnabé. Sempre a Bíblia cita primeiro Barnabé, depois Paulo. Então, ele chega lá e ele acaba, confrontando um mágico ali, um falso profeta, né, um cara que tinha ali. Ele repreende o cara e diz, você vai ficar cego, assim, assim. E acontece. E aquele cara que era um falso profeta, ele acaba ficando cego, porque ele não queria que o governador de Chipre ouvisse a mensagem do evangelho. Ele repreendeu o próprio governador, esse mágico. Então Paulo vai lá e repreende ele e diz que ele vai ficar cego e que ele ia ficar dependendo dos outros, né, para poder caminhar aí, né, por causa que ele não queria deixar o evangelho entrar naquele lugar. E o que acontece? Isso acaba acontecendo na vida daquele mágico, né? E o que acontece? Naquele momento, Paulo reconhece que o poder que havia nele não era dele, mas vinha de Deus. Então o que nós entendemos, olhando para a Bíblia, é que Deus não precisa de nós. É nós que precisamos de Deus. Eu não tenho poder, Deus é quem tem o poder. Então a vontade dele sempre vai ser perfeita, agradável. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Eu tenho aqui na minha frente um quadro aqui, né, no meu escritório, que diz assim: os teus planos são mais altos do que os meus. Deus tem, ele sabe o seu amanhã, ele sabe quem você é, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então, nós somos totalmente dependentes desse Deus. Então nós não podemos levar para dentro da igreja um coração narcisista, um sentimento ou um comportamento narcisista. Isso é errado. Divisão, falta de empatia, falta de amor, de unidade, instinto dominador, essas coisas não podem tomar conta das nossas vidas. Isso não pode fazer parte da igreja. É muito importante nós lembrarmos que esses comportamentos não são desejáveis, né, em uma comunidade de fé, uma comunidade cristã saudável. A igreja ela deve ser um lugar de humildade, de amor, de serviço e de busca sincera por Deus. Entendendo que Deus tem um lugar de superioridade, de supremacia. Ele é o Senhor. E na sua comunidade, aí na sua vizinhança, você tem que entender que você precisa amar o próximo, estender a sua mão, cuidar daquele que está necessitado. Não ser arrogante, não ser um infame aí, né, que muitas vezes reprime os outros, que domina, que quer se beneficiar, né, em cima desses mais fracos, desses mais humildes muitas vezes. Nós precisamos combater o narcisismo. Nós precisamos arrumar estratégias para combater esse narcisismo. Nós precisamos destacar a importância do autoconhecimento, nos avaliarmos e termos ali uma mente aberta a nos identificar. Tem não me lembro quem foi que falou uma vez que se você quiser saber quem você é, faz o seguinte: pega um papel e coloca ali 5 qualidades de você. Eu acho que até mais, mas vamos lá. Coloque 5 qualidades suas e coloque 5 defeitos seus, tá? Aí você guarda, não mostra para ninguém.
Aí você pega um outro papel e procura uma pessoa, uma ou duas pessoas, né? Procure aí alguém que mora com você e alguém que é do seu círculo de amizade ou até uma pessoa que não é tão assim assídua na tua casa, mas é uma pessoa que te conhece. Pede aí, se você é de uma comunidade de fé, pede para um líder, para um pastor, para um outro irmão aí e peça para ele fazer a mesma coisa, colocar 5 qualidades e 5 defeitos. Peça para que essa pessoa seja o mais sincera possível. E aí sim, meu amigo, você vai ver quem você é aí na sua cidade, na sua comunidade, no círculo de amizade ao qual você faz parte, tá bom? Então é muito importante você se autoavaliar, destacar aí, eu destaco aí essa importância do autoconhecimento, da humildade, de reconhecer as suas falhas para querer mudar. Você precisa agir de uma forma que você tenha humildade e agir logo para que você possa ser liberto desse narcisismo, desse erro, dessa falha no seu sistema, porque você pode aí estar se dando mal e prejudicando outras pessoas também, prejudicando o seu relacionamento familiar, seu relacionamento até mesmo no trabalho, né? Às vezes a pessoa narcisista, ao ser dominador, ao querer ser a pessoa que não aceita crítica, a ser a pessoa que muitas vezes manipula os outros, acaba sendo aquele mala, né? E acaba talvez conquistando algumas coisas por não passar um baita de um puxa-saco, né? Então, isso é uma vergonha, isso é ridículo, isso não é aceitável, isso não é uma atitude de quem tem caráter. Então, você que está aí na sua comunidade de fé, peça para Deus te ajudar para que o Espírito Santo revele ao seu coração quais são as falhas que você tem cometido e que são características de um narcisista, tá bom? Então eu quero refletir com você nisso. Procure orientação pastoral, procure orientação psicológica, procure orientação do Espírito Santo principalmente para que ele revele ao seu coração aquilo que está errado. Peça para que o seu familiar mais próximo diga, eu sou assim, você vê isso em mim, e de forma amigável, humilde, generosa, vocês vão sentar, conversar e resolver esse problema. Todos nós precisamos nos confrontar muitas vezes para que possamos ser pessoas melhores. Então eu quero encerrar já esse podcast aqui falando sobre isso. Você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Você precisa servir ao próximo, porque até o próprio Jesus, o Filho de Deus, se desfez da sua majestade para pagar um alto preço por mim e por você e para nos servir. Jesus serviu aos seus, Jesus cuidou dos seus, ele cuidou das pessoas, ele amou as pessoas, ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando ali humildade, como nós deveríamos agir. Se nós queremos ser alguém de destaque, alguém grande, nós precisamos ser humildes, porque é assim que Deus nos colocará em uma posição de evidência, e nem sempre nessa posição que você pensa de ser evidência. Não é soberba, não é sobre os outros, não é se impondo sobre os outros, mas um lugar de uma evidência onde as pessoas vão ver, olha ali vai um cara de caráter, um cara de respeito. Muitas vezes vão dizer assim, ele vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai ali uma pessoa que tem a imagem e semelhança do Criador. Ali vai uma pessoa que tem uma boa índole. É isso que Deus quer te colocar como destaque. Não é para que você simplesmente seja o Elon Musk do momento, mas é para que você seja uma pessoa de caráter, de respeito, onde as pessoas olhem e se inspirem em você. Então, convido você hoje a se olhar no espelho e se colocar no seu lugar. Tá? Pode ser aí talvez uma palavra dura, mas eu digo para você, se coloque no seu lugar. Olhe para você mesmo. Peça para que as pessoas venham diagnosticar em você aquilo que você realmente é, não aquilo que você quer ser. Porque às vezes nós nos enganamos e a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele nos engana com as suas emoções carnais. Então nós podemos nos autoavaliar de uma forma errada. Então hoje eu convido você a abrir mão da sua arrogância, abrir mão da sua prepotência, abrir mão do seu narcisismo e você pedir para que as pessoas digam para você quem você é, que você reconheça isso, porque certamente, meu amigo, tem uma coisa que eu sempre digo,
quando você é criticado por uma pessoa, né, dizendo, você é assim, você é muito emburrado, você é muito egoísta, às vezes pode ser só algum invejoso, mas quando muitas pessoas falam isso de você, meu amigo, tome cuidado, porque alguma coisa errada tem de verdade. Então eu aconselho você a procurar aí uma orientação pastoral, uma orientação psicológica, procure um psicólogo, né? Procure ajuda familiar, procure aí os recursos que você tem na internet também de como tratar esse narcisismo. Eu não quero me estender mais aqui, senão a gente vai fazer um podcast muito cansativo e não é isso que eu quero que seja algo objetivo e que venha trazer aí uma boa reflexão para você, tá? Eu quero aqui agradecer, né, a você que se manteve até aqui. Lembre-se aí de alguns sintomas do narcisismo, né, que é o egoísmo, o excesso de elogios que é necessário, a pessoa muito convencida, manipuladora, invejosa, a pessoa que não pode receber críticas, né, aí na sociedade, na igreja, aí muitas vezes precisa ter um lugar de destaque, precisa de likes, de seguidores. Olha, isso é muito, muito, muito perigoso e isso pode destruir com você e com as pessoas que você diz que ama, né? Então, eu peço que você reveja os seus conceitos e que Deus possa lhe ajudar, o Espírito Santo possa te ajudar a refazer, a reconstruir a sua história, a reconstruir o seu caráter. Peça ajuda para o Senhor, Ele pode te ajudar. Por mais que você ainda não creia nesse Deus, talvez você ainda não é um cristão, eu convido você a fazer isso, a pedir a Deus. Faça um teste, peça a Deus, diga: Deus, eu preciso mudar, eu preciso que o meu caráter seja reconstruído, remoldado, porque não está certo e eu preciso da tua ajuda. Tenho certeza que Ele vai te ajudar e você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer na sua vida, tá bom? Pessoal, esse foi nosso 5º episódio do BereaCast. Você não sabe a luta que foi para fazer esse episódio, né? Não é fácil. Como eu falei, nós vamos passar para sexta-feira. Semana que vem você vai ter o 6º episódio. Olha só como é profético isso aqui, né? Hoje, dia 5, o 5º episódio. Agora, para a semana que vem, o 6º episódio será na sexta-feira. Então, fique ligado. Nós vamos passar para sexta-feira por causa desse tempo, né? Que nós precisamos aí ter com a família, tempo de qualidade, tempo com a igreja, tempo com o nosso trabalho, né, secular, com todos os outros compromissos, com a minha faculdade. Então, a gente precisa estar aí conciliando muita coisa, né? Então, a gente precisa aí colocar algumas coisas nos eixos para poder, então, trazer, como eu disse antes, um conteúdo de qualidade para você, tá? Então, mais bem pensado, mais bem elaborado e que possa edificar tanto você quanto a mim também, que estou aprendendo cada dia mais, tá bom? Esse é o BereaCast, então. Você pode aí comentar, né? Comente, compartilhe, dê sugestões do que você quer ouvir nos próximos episódios. Nós vamos estar tentando debater aqui aquilo que você tem interesse em conhecer, tá bom? Esse é o BereaCast, o seu podcast de teologia. Até mais!